começa agora mais uma sabatina com os candidatos ao governo da Bahia, feita aqui pelo Bocão News. Estamos aqui no estúdio com o repórter Henrique Brinco. Olá, Júlio, boa tarde. E Eliezer Santos. A sabatina de hoje é com o candidato Zé Ronaldo do DEM. José Ronaldo de Carvalho, nascido em 18 de julho de 1951, em Paripiranga, é casado e tem 3 filhos. Reside em Feira de Santana desde os anos 60, quando chegou para estudar e trabalhar. Antes da política, trabalhou como diretor executivo na atual Pirelli. Foi diretor do Hospital Dom Pedro de Alcântara e também trabalhou na Secretaria Estadual de Educação e Cultura. José Ronaldo também é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Feira de Santana e professor por profissão. Já foi eleito vereador de Feira de Santana em 1983, deputado estadual em 1987, 91 e 95, deputado federal em 1999 e prefeito de Feira de Santana por 4 mandatos. Olá, Zé, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, um abraço a todos. Bom, vamos começar aqui com a nossa sabatina. Zé, eu já queria perguntar para você o seguinte, você aí aparece em segundo lugar em todas as pesquisas de opinião, em média uma diferença de 20% do primeiro colocado, que é o atual governador. O senhor acredita no segundo turno e como que o senhor pretende convencer os eleitores que ainda estão indecisos em votar no senhor, que seria o melhor voto para a Bahia? Um abraço a todos, prazer grande estar aqui. Olha, essa questão de pesquisas eleitorais, nas últimas eleições na Bahia e em várias partes do Brasil, não deram certo, né? Então, nós temos muitos exemplos no estado. Um exemplo da eleição de Valdir Pires e Josafá Marinho, quando você, eu acredito, não era nem nascida ainda. O exemplo de Paulo Souto e Jacques Wagner, um exemplo de Paulo Souto e Rui Costa, que aí é recente, vocês já acompanharam, né? São exemplos que mostram que as pesquisas naquelas oportunidades não corresponderam à verdade dos fatos. No entanto, eu aprendi ao longo da minha vida a respeitar, né, o jogo político e faço a minha parte, que é trabalhar e buscar o voto. Estou fazendo isso de forma ardente, de forma extremamente boa, viajando muito, fazendo contatos diários, um número de viagens extraordinária. Fizemos agora uma agenda muito extensa para os próximos dias, viajando por várias regiões do estado. Para você ter uma ideia, daqui até segunda-feira eu vou visitar 28 municípios, né? Então, e a recepção por onde nós estamos passando tem sido fantástica, extraordinária. Então, eu acredito no sucesso dessa eleição, acredito no sucesso eleitoral mesmo, né? Tenho muita fé nisso e acredito até a questão do segundo turno ou primeiro turno, que se seja primeiro turno vai ser Zé Ronaldo, se for segundo turno disputaremos de igual para igual, sem nenhuma dificuldade, com muita tranquilidade, com muito respeito aos adversários, não é? Mas fazendo a nossa parte, que é mostrando aos baianos a real situação da segurança pública, da saúde pública, da educação, dentro de um processo administrativo, nunca no campo pessoal, né? No campo pessoal eu nunca fiz política, no campo pessoal faço no campo público, das ideias e das propostas. Zé, nós vamos fazer agora um bloco com perguntas de temas que são iguais para todos os candidatos. Minha pergunta é sobre segurança pública. O senhor vem fazendo algumas críticas sobre a segurança pública, as políticas de segurança pública do atual governo. Mas no governo de César Borges, que na época era do PFL, que atualmente é o seu partido, o DEM, a Bahia sofreu a maior greve da PM, da história da Bahia. Atualmente nós sofremos com a insegurança pública e também com a mortes de policiais, né? Tem um grande número de mortes de policiais. Além de salários baixos, falta de preparo, né, da própria polícia. O que o senhor pretende fazer neste sentido? Olha, na Bahia nós tivemos 2 greves, né? Na de César Borges e no governo de Jacques Wagner também tivemos uma greve, muitos dias, muitos problemas aconteceram. Aliás, foram muito parecidas as 2 greves, tanto no governo do César Borges quanto no governo do Jacques Wagner. A situação da polícia na Bahia é realmente um caos, não é? Desculpe, da polícia não, da segurança pública. Os dados são assustadores, né? Enquanto São Paulo, no ano de 2017, foram assassinadas 3.500 pessoas,
Na Bahia, no mesmo ano, 7.161 assassinatos violentos. E olhe que o Atlas, que divulgou recentemente uma pesquisa com números estatísticos, divulgando essa questão da violência na Bahia, deixa dúvidas sobre os números divulgados na Bahia. Acha que os números da Bahia são maiores, né? São maiores. Mas vamos aos números que foram divulgados pelo próprio governo, 7.161. É o dobro do estado de São Paulo, né? Ora, se a Bahia tem... vi que a Bahia está em torno de 14 milhões e 800 mil habitantes, né? Vamos arredondar para 15 milhões de habitantes. E São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes. Então, o número da Bahia é extremamente assustador, né? Extremamente assustador. É maior do que o Rio de Janeiro, é maior do que Minas Gerais, é o maior número de assassinatos do Brasil, né? Então, mas não é só essa questão dessas mortes violentas que abala todos. Também é o maior número de estupros, né? Cresceu assustadoramente nos últimos anos. É o maior número de ataques à questão da mulher, também na Bahia. Então, isso vem, é claro que deixa a Bahia numa situação extremamente complicada nesse quesito segurança pública. O que é que nós pretendemos fazer para eu não ficar só mostrando os números reais da Bahia? Né, que as pessoas, os adversários que entendem que eu estou fazendo crítica, não, eu estou dando os números reais, estatísticos, divulgados por organismos de alto respeito do nosso país. Mas o que é que eu pretendo fazer? A Bahia gastou, em 2017, 210 milhões de reais com publicidade. Eu sempre digo que eu não sou contra a publicidade. Agora, sou contra a Bahia gastar apenas 56 milhões em investimentos na saúde. A Bahia, claro, você pagar o salário dos policiais e tal e mais. Mas investimentos foram 56 milhões. Investimento o que é? Algo novo que se faz dentro do processo da manutenção da máquina da segurança pública em nosso estado. O número de policiais que trabalham hoje na Bahia são números similares ao que acontecia há 15 anos atrás. A população aumentou, né? A gente costuma chegar na cidade e as pessoas dizem assim, aqui nós temos apenas 2 policiais para uma população de 40 mil habitantes trabalhando por dia, né? Então as pessoas se sentem inseguras. Então nós vamos aumentar o número de recursos na Secretaria de Segurança Pública para termos mais investimentos para a segurança pública. Mas o orçamento já está apertado, está em dificuldade, como é que você vai fazer isso? Bom, vou dar prioridade. Administrar é prioridade. Então, segurança pública em meu governo será prioridade, né? Aplicar com seriedade, com honestidade, rigorosamente. Então, saúde, educação e segurança pública serão prioridades, com certeza. Agora, a esquerda bate muito nessa tecla de que o DEM, né, foca muito na repressão, né, que o DEM, principalmente aqui em Salvador, né, que a Guarda Municipal é muito violenta. Será que mais repressão contra a violência, será que isso realmente resolve? Ou existe uma solução a longo prazo que possa resolver o problema de segurança pública? Ao longo da minha vida, eu sempre fui um homem pacífico, né? Eu sempre fui um homem de diálogo. Minha história política mostra que eu sempre fui um homem que dialoguei muito na minha vida, né? Sempre dialoguei com o contraditório, respeito o contraditório, até gosto, não é disso, entendeu? E o fato que aconteceu aqui em Salvador com a Guarda Municipal, pelo que me consta, foi um fato isolado, não é? Foi o único caso que aconteceu, que eu tenho certeza que não foi de orientação do comando da prefeitura, algo isolado que aconteceu dentro de um fato isolado, né? Agora, evidentemente que existe essa questão de repressão. Ninguém está aqui falando em repressão, eu estou falando em dar segurança às pessoas, segurança ao cidadão, segurança a você que se sente seguro em andar na rua, segurança às pessoas que estão aqui nos assistindo nesse momento, que se sentem seguras na rua, e por todos os cantos por onde eu estou passando estão pedindo segurança. Só para você ter uma ideia, eu liguei para uma cidade que tem 14 mil habitantes e perguntei ao prefeito, qual é o maior problema da sua cidade hoje? Ele respondeu, segurança pública. Uma cidade de 14 mil habitantes. Antigamente era só nos grandes centros, hoje é tudo, né? Todos os locais. Então nós queremos dar segurança às pessoas, levar respeito às pessoas, é isso que nós queremos. Certo.
Candidato, o tema da eleição nesse ano com certeza será desemprego, né? Inclusive, antes de vir aqui para a gravação, saiu um dado da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia de que só entre o mês de junho e julho cresceu o desemprego na região metropolitana de 25,1 para 25,7. No acumulado do ano, a Bahia gerou apenas 23 mil novos postos de trabalho. Como resolver o problema do desemprego na Bahia? Olha, depois quando eu fico falando da crise na Bahia, o governo que eu estou criticando são dados que você está dando da superintendência estadual, né? Eu estou dizendo constantemente que a Bahia é campeã do desemprego no Brasil. E qual a ação prática, objetiva que o governo da Bahia tem feito para gerar emprego na Bahia? Nenhuma. Não existe. Não existe geração de emprego na Bahia. Não há uma ação prática, objetiva do governo para poder fazer isso, né? Ao longo dos anos, se criou na Bahia, vamos dizer assim, esse governo dos 12 anos, né, esse governo tem 12 anos, né, então esse governo de 12 anos, ele não criou nenhum polo de desenvolvimento na Bahia novo. Quais os polos de desenvolvimento que foram criados na Bahia? Foi o polo de Camaçari, algumas décadas atrás, o polo automobilístico, né, há uns 20 anos atrás aproximadamente, o polo calçadista, que tem aí uns 18 anos, 19 anos, e o polo de celulose no extremo sul da Bahia, ou a questão de grãos lá no oeste da Bahia. Então tudo isso é anterior aos 12 anos do atual governo. Então, aconteceu tudo isso na Bahia com apoio do Estado. O governo federal investiu muito nisso, mas houve a ação do governo estadual. Houve o planejamento, foi feito pelo governo estadual, houve a participação efetiva em algumas obras para poder atrair esses investimentos. Então, hoje em dia, a gente sente, eu sei que há uma crise, né, econômica no país, né, mas evidentemente que precisa de ações mais práticas e objetivas do governo estadual, né, para atrair investimentos, para atrair pessoas que venham aqui para a Bahia investir. Você chega no extremo sul, as pessoas reclamam da ausência do governo estadual, né? Você chega no oeste, as pessoas reclamam da ausência do governo estadual, de promessas não cumpridas, com construções de estradas para escoar a produção, que isso geraria emprego, né? Quanto mais você faz isso, mais você gera emprego, né? Eu estive na última quarta-feira no município de Wagner, na Chapada Diamantina e no município de Utinga. Eu fui olhar algumas plantações irrigadas com problemas no rio, né, lá nos rios da região, que eles desejam há muito tempo que façam pequenas barragens nesses rios para fazer uma perenização deste rio que proporcione estas irrigações e não incomode a questão do consumo da água humana de alguns locais. E que isso tecnicamente é perfeito, é possível ser feito, claro que com as licenças ambientais, né? E me chamaram lá porque estão passando por problemas com medo de suspender esse tipo de coisa. Sabe quantas mil pessoas trabalham nisso? Em 2 municípios pequenos, 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Se você paralisar isto lá, vai ficar 5 mil pessoas desempregadas mais. Então vai ser uma calamidade pública nessas 2 cidades da Bahia. Então, eu quero aqui dizer que nós, evidentemente, temos conhecimento dessas questões. Já discuti muito desses assuntos, tanto com a Federação do Comércio, quanto com a Federação da Indústria, quanto com a Federação da Agricultura, e nós pretendemos fazer um trabalho do governo em parceria com essas entidades e com os empresários no sentido de atrair empresas, dar incentivos, né, para que o Estado fazendo a sua parte, não aumentar a carga tributária, né, ver essa questão do ICMS, do diesel, né, que provocou aquela crise toda no país, como é que a gente vai fazer. Tudo isso nós estamos dispostos a sentar, a discutir, para gerar mais emprego na Bahia e sair dessa liderança incômoda de seu Estado com mais gente desempregados. Certo. Pronto, candidato, queria perguntar ao senhor uma coisa. No dia do debate, conversei com o prefeito Assemi Neto. Ele falou que o Democratas injetaria 2,5 milhões na sua campanha, podendo chegar a 6,5 milhões. Seria o teto para governadores, da cota do partido. E aí ele disse que esse valor poderia aumentar dependendo do percentual do eleitorado do Estado e do grau de competitividade. O
o senhor aparece nas pesquisas, pelo menos na Ibope, com 8% apenas. Sem esse grau de competitividade, o senhor não chegaria a 6 milhões e meio, portanto, não teria mais dinheiro para a campanha. Como é que está avaliando isso? Qual a estratégia para aparecer com essa competitividade e atrair esse recurso? Eu nunca me preocupei com dinheiro em campanha política, não. Sempre fiz minhas campanhas políticas sem dinheiro. Eu quero só o necessário. Eu sou um homem que na minha vida pessoal não tenho ambição de dinheiro econômico, nunca tive. E sou um homem que, como candidato também, só me interessa o necessário para fazer a campanha. Esses recursos, você falou 6 milhões, eles são necessários para fazer a campanha. Já foi feito esses cálculos anterior à campanha, de que seria gasto aproximadamente esses recursos, esses valores, com os programas eleitorais, né, o núcleo de televisão, essas coisas todas, rádio e tal, viagens, né, para o interior, essas coisas. E isso tudo já foi todo ele esquematizado, elaborado, tudo. E o que foi elaborado, por certeza, vai ser cumprido. Não tenho a menor dúvida disso, que vai ser cumprido. E eu entendo que isso vai ser necessário para você fazer uma campanha. Quero até lhe dizer aqui uma coisa, aproveitando essa pergunta que fala em questão de recursos financeiros, dizer que como prefeito de Feira, a primeira providência que eu tive como prefeito em Feira foi diminuir meu salário. Né? Foi diminuir o meu salário. Quando eu tomei posse, no 1º de janeiro de 2013, eu mandei uma lei para a Câmara de Feira de Santana, mandando diminuir o meu salário. Então, essa questão econômica, eu me realizo como um homem público, de fazer o bem ao próximo, de trabalhar junto das pessoas e respeitar as pessoas. Só para complementar aqui, a questão que eu fiz não foi necessariamente sobre proventos particulares, foi sobre um valor aplicado à campanha. Também, eu aproveitei para falar dos particulares. Isso, e considerando também que o senhor faz bastante crítica ao governador Rui Costa, que usa um montante de dinheiro em publicidade. Então, do ponto de vista midiático, ele acaba aparecendo muito mais pelos recursos de publicidade do que o senhor apareceria. Então, essa foi a questão, não necessariamente dos proventos particulares. Eu tenho certeza. Agora, aproveitei para falar que eu não me preocupo também, tanto na minha vida particular, como na vida pública. Tá? Eu estou dizendo que você falou da vida pública, que o recurso era para fazer a minha campanha pública. Sim. Não é isso? Então, eu falei que eu fiz muitas campanhas na minha vida sem muitos recursos públicos. Né? Nunca me preocupei muito com isso, não. Só o estritamente necessário para poder fazer o programa eleitoral e material gráfico, né? E a viagem, só isso. Nada mais do que isso. Aí aproveitei e falei também que no campo pessoal eu também ajo da mesma maneira. O senhor falou aí, né, que reduziu seu salário em Feira de Santana. O senhor, inclusive, é muito popular em Feira de Santana. Já estive em Feira de Santana, já fiz uma pesquisa lá, né, boca a boca lá em Feira de Santana, e o senhor é bastante popular realmente lá. Só que em Salvador o senhor é praticamente desconhecido, era até então desconhecido em Salvador. Como se viabilizar em Salvador, né, com poucos recursos, né, e se tornar conhecido em toda a região metropolitana? Trabalhando, né, no corpo a corpo, como a gente está fazendo, lutando. Salvador, nós temos uma liderança política, né, que nos apoia, que é o prefeito ACM Neto, que em compensação ao meu desconhecimento na capital, tem ele muito conhecido, né, e uma pessoa muito querida na capital. Então, ele com certeza me dará apoio. Mas quem vai governar é o senhor ou o prefeito ACM Neto? Não, aí nós estamos falando de campanha política, sim, né? E receber o apoio do prefeito ACM Neto, para mim, é um grande prazer, uma grande satisfação. Como o governador vive propagando, aliás, o governador de 10 palavras que fala, 9 ele fala Lula. Então, quem vai governar é ele, né? Aliás, quem governa é ele, né? Do futuro será Zé Ronaldo, né? Então, nessa questão aí, o apoio do prefeito ACM Neto, para mim, é muito importante na capital. Então, ele faz com que o meu nome, até meu nome vinculado ao dele, torna-se um nome mais conhecido, né? É um apoio político muito importante, significativo, não há a menor dúvida disso. A partir do dia 31, né? Quando, neste dia, né, que nós estamos aqui falando aqui com o povo da Bahia, começa o horário eleitoral. Aliás, quando esse programa já teve meio-dia, né, o programa hoje meio-dia, né, já foi ao ar um programa eleitoral, que acredito que você já deve ter assistido, né, um programa eleitoral. Então, em cima disso, com certeza, as pessoas vão tomar conhecimento que existem outras candidaturas, né, que não só a do governador, inclusive a minha. Então, dentro desse processo, eu coloco, seguramente, de que as pessoas vão conhecer as minhas ideias, vai conhecer a minha vida,
né, todo o meu processo de vida, de homem público, conhecer tudo o que eu apresentei para a educação, saúde, segurança, etc. E as pessoas vão tomar as suas posições. Olha, eu já vi pesquisa que 51% do povo quer votar nulo ou branco. Como reverter esse quadro? Olha, veja bem, quando alguém tem um percentual tão alto como esse, ele está contra quem está no poder. Ele não está contra quem está fora do poder. Não seria contra a classe política como um todo? Não, ele está contra do poder. É do poder que está naquele momento. Não há a menor dúvida disso. Eu não estou no poder. Eu não estou no poder. Você disse lá anteriormente que Feira era uma pessoa bem avaliada, né? Então, nós estamos disputando uma sucessão estadual, né? Então, se alguém diz que vota branco ou nulo, ele não está feliz com quem está no poder no Estado, no momento. Qual é a posição que ele vai tomar? O que ele vai fazer? Bom, ele vai assistir o programa eleitoral, ele vai ver nos próximos dias as ideias de cada um, ele vai tomar uma posição. Eu não acredito que esse percentual tão significativo vá para a urna como não é? Porque essa pessoa vai estar favorecendo o que está no poder. Então ele vai fazer uma reflexão sobre isso, ele vai pensar sobre isso. Então ele vai tomar uma outra ideia. Qual é a ideia que ele vai tomar? Qual é a posição que ele vai tomar? Não sei. Só ele, cada pessoa vai saber a sua posição. Só concluindo esse raciocínio, eu vi uma pesquisa que 70% do povo só decide o voto nos últimos 8 dias da eleição, né? Ele só decide em quem vai votar faltando os 8 dias. Então ele vai diminuindo até chegar na eleição com um número bem menor e já sabendo em quem ele vai votar. A escolha da sua vice, a Mônica Bahia, né, membro do Movimento Brasil Livre, foi uma estratégia justamente para atingir esse eleitorado que está indeciso, que está revoltado com a classe política, não sei? Eu gosto de falar minhas coisas com toda sinceridade e honestidade. Eu aprendi ao longo da minha vida que o homem público precisa muito mais ser sincero até do que uma pessoa comum. Porque eu lido com o público, eu lido com os outros, né? Eu quero aqui dizer ao povo da Bahia com toda honestidade, eu não sabia que Mônica nem era desse movimento, tá? Para você ver como são as coisas, né? É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa dinâmica, operosa, trabalhadora. Conheci, né? Estamos viajando, né? Fazendo campanha junto. Ela tem sido uma boa oradora, boas propostas ela tem apresentado, por onde ela tem passado. Como ela chegou no senhor? Como vocês se conheceram? Não, ela foi apresentada pelo PSDB, partido político, apresentou. Ela estava pretendendo ser candidata à Assembleia Legislativa da Bahia. Como nós queríamos uma mulher para compor a chapa, então nós procuramos mulheres filiadas ao partido político, que não é fácil você achar muitas mulheres, né, filiadas, né, a partidos políticos. Então nós encontramos aí mais ou menos umas 4 pessoas. E a primeira pessoa, a imprensa inclusive divulgou, né? Era uma pessoa do Partido Verde, que era a cantora Carla Vice, né? Que vocês divulgaram, mas ela nos transmitiu que tinha conseguido fazer uma realização de um sonho da vida dela, que era ir para o exterior fazer um doutorado na área ambiental, né? Então ela ia viajar, e a viagem era agora final de agosto, uma coisa assim, que já estava inclusive com uma filha matriculada em Portugal, para estudar em Portugal. Agradeceu a gentileza da lembrança, né? Então nós fizemos isso. E ela aceitou de pronto, a Mônica, e viu uma médica, obstetra, sempre trabalhou em hospital público, e é muito dinâmica, operosa, e não há a menor dúvida que foi uma grande conquista. Agora, Zé, sua chapa demorou, né, assim, para anunciá-la completamente, né? A gente acompanhou aí a questão dessa briga interna entre Lázaro e Jutaí, e vocês, né, demoraram um pouco para anunciar também a vice, falando de vice. Ao que se deu essa demora, né? O senhor acredita que pode ter sido algum descrédito na sua candidatura? Porque
levou mais tempo do que o natural. Ao que se deu isso? E só complementando a sua pergunta, o Movimento Brasil Livre, um dia antes do senhor anunciar a escolha de Mônica Bahia, o Movimento Brasil Livre divulgou um card nas redes sociais criticando justamente a ausência, a dificuldade do senhor de escolher um vice. Inclusive, eles questionaram que seria uma falta de confiança dos vices com o senhor, né? Também, como é que o senhor vê isso também? Olha, se você disse que ela participava ou participa desse movimento, que eu não tenho nada contra que ela participe, ela é livre, vivemos num país democrata e eu respeito as opiniões das pessoas. Então, se ela participou ou participa desse movimento, ela tem todo o direito de participar. E esta colocação, que você disse que postaram nas redes sociais, que eu não li, não é? Demonstra, mais uma vez, a claridade de tudo que eu falo. Não é? Porque se fosse diferente daquilo que eu falei aqui, ia ser diferente do que você disse aí. Então, bate perfeitamente com tudo que eu expernei aqui de público para as pessoas, né? Mas, na pergunta sua, de demora, eu vou contar aqui a vocês e a quem está nos assistindo o seguinte. Em 2004, eu era candidato à reeleição à Prefeitura de Feira de Santana. Eu tinha um vice-prefeito, que era muito bom, excelente. Era uma pessoa nota 10 como vice-prefeito e era secretário do município também. Então, era uma pessoa que preenchia todos os requisitos na administração pública e da minha confiança. Mas houve divergências políticas. Tinha gente que não queria que ele continuasse sendo prefeito. Teve alguma divergência, qualquer coisa lá. E eu, pacientemente, dialoguei, conversei, para que não ficasse ninguém contrariado dentro do processo. E olha que era a continuidade do que já era visto. Tá? E criou atritos. E por mais que eu conversasse, certo segmento não aceitava que ele continuasse como vice. Eu achei que seria um ato de desonestidade da minha parte tirá-lo da minha vice. Porque não havia nenhuma razão, na minha visão, de tirar da minha vice. E fui conversando. Quando eu vi que a quem queria que tirasse não estava aceitando, eu disse, na véspera da eleição, meia-noite, de que ele continuaria sendo vice. E seria um ato de desonestidade da minha parte tirar ele da minha vice. Então eu assumi e mantive. Então, para você ver, eu era um prefeito muito bem avaliado, né? Com uma reeleição muito bem avaliada, e criou problema para o meu vice continuar. Imagine numa composição de uma chapa agora, você tinha 4 nomes. O bom, o maravilhoso em tudo isso, é que todo esse, né, assuntos que foi criado, né, e amplamente divulgado na mídia, né, cada um com seus interesses. Quando eu digo cada um com seus interesses, não é a mídia, as pessoas que ficavam futucando o assunto, né, os adversários, etc, né, fazendo o circo pegar fogo, né, deu tudo certo. Nós conseguimos Jutaí Magalhães, que é um nome de alto respeito como candidato ao Senado, um deputado federal muito bem avaliado, né? Um deputado de vida limpa, um deputado com grandes projetos aprovados no Congresso Nacional. Nós conseguimos o irmão Lázaro, que é um candidato em potencial também, né, para o Senado Federal, que criou-se também aquele clima todo antes, né, para a criação da candidatura. Ele é candidato, está viajando comigo todos os dias, né? E a Mônica Bahia, que nós queríamos uma mulher e conseguimos uma mulher, né, com todas as qualidades para ser vice-governadora. Então, a demora foi muito bom. Por quê? Porque nós conseguimos botar os melhores, né? Então, na chapa, 2 senadores muito bons e uma vice-governadora muito boa. A gente está falando em irmão Lázaro. Nós fizemos um levantamento no final de semana
sobre as publicações do prefeito ACM Neto, falando, né, das eleições, do senhor, dessas andanças que ele tem feito com o senhor no interior. E a gente constatou que irmão Lázaro não é citado pelo prefeito ACM Neto. Conversamos com Lázaro, Lázaro disse que sim, que está, o prefeito tem citado sim. Mas a gente sabe que ficou uma relação um pouco estremecida com a questão do PSC. Quero saber como é que está essa relação agora, já está tudo sanado, e como é que o senhor participou desse momento, né, que estremeceu um pouco aí a relação. Olha, isso é coisa do passado, totalmente superado, né? A questão do PSC houve, né, um empecilho, um problema lá naquela época da composição da chapa proporcional, mas com o candidato ao Senado, Lázaro, não houve nada, absolutamente nada. Né? Tanto mas Neto... Fontes do BNews, né, dão conta de que o prefeito ACM Neto, inclusive, não quer ver nem o irmão Lázaro pintado de ouro. Isso procede, não procede? Isso é intriga de oposição. Eu posso lhe assegurar, por exemplo, nós viajamos fim de semana passado, só para citar o mais próximo, né? Nós fomos a Vitória da Conquista e fomos eu, ACM Neto e Lázaro e Jutaí juntos. E Mônica, juntos. Viajamos juntos. Viajamos tanto na sexta quanto no sábado. Estávamos todos nós juntos. Eles retornaram, o Lázaro e o Neto retornou no sábado à tarde e eu prossegui viagem com o Jutaí, porque tem coisas que a gente está se separando, um vai para um canto, outro vai para o outro, né, para poder fazer a campanha, porque às vezes não está dando para ir em todos os locais, são muitos lugares, graças a Deus, então a gente aí se divide, né. Então essas viagens têm acontecido com muita frequência, não existe nada disso absolutamente. Se você vê as conversas nossas nas viagens, é extremamente amistosa, cordiais, amigas, não tem problema. Isso foi uma coisa de 1 dia, 2 dias, 3 dias da composição da chapa proporcional, né? Houve esse problema lá do PSC, mas tudo isso já foi superado. Acho até que as composições das chapas proporcional, depois que aconteceu esse problema, ficaram muito melhor. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos eleger muito mais deputados agora, nos partidos coligados. Só falando nesse assunto, é inegável, né, que a desistência do prefeito ACM Neto da candidatura dele ao governo balançou um pouco o grupo de oposição, né? Inclusive nessas composições que a gente está falando aqui, teve diversos candidatos que desistiram da disputa pela dificuldade que viram, que em algum momento iriam perceber que não seriam eleitos. A minha pergunta é, como é que o senhor vê também as declarações da oposição, que diz que a bancada de oposição vai diminuir na Assembleia Legislativa, e quantos deputados estaduais e federais vocês estão pensando em realmente eleger? Você fez aí 3 perguntas, numa só. Vamos ver se eu conseguir decorar todas. Primeiro, quantos deputados acham que vai eleger? Isso. Segundo... Como é que você vê o que o governo diz da oposição, que vai diminuir o número de deputados. E a primeira, o que misturou tantos outros. E a questão que a desistência do prefeito ACM Neto balançou o grupo de oposição. Aí você disse também na sua pergunta de que algumas pessoas teriam desistido de candidaturas. Isso. Eu gostaria que você citasse o nome de uma pessoa que desistiu. Há informações de que quem está atrás na fila está desistindo, não está investindo em campanha, está indo só para cumprir tabela mesmo. Não existe nada disso. Não existiu nenhuma desistência, a não ser a pública, que não teve nada a ver com isso, que foi do deputado João Galberto, né? Deputado Fábio Souto também desistiu. Não, Fábio Souto já desistiu há muito tempo atrás, né? Mas ali ainda no lançamento da sua candidatura. Logo Fábio, olha bem, Fábio é filho de Paulo Souto. Paulo Souto é um dos melhores amigos que eu tenho na minha vida, né? E é um dos maiores incentivadores da minha campanha. E é uma das pessoas que mais colaboram comigo na minha campanha. Então, não tem nada a ver com campanha política, né? O que houve foi a desistência da vida política, né? Ele desistiu de continuar sendo político. Então, ele resolveu não ser mais candidato, que há 2 anos atrás já tinha me dito que não ia ser mais candidato, né? A deputado, já tinha desistido,
Eu vou repetir, é uma desistência de ser candidato, não ser mais deputado. Então, vai cuidar da vida dele, particular, empresarial, sei lá, qualquer coisa na vida dele, tá? A questão de João Gualberto é uma coisa também de ordem pessoal, né? Que ele não estava gostando do legislativo, né? Então, gostou do executivo, né? Como prefeito de Mata de São João, mas não gostou do legislativo. Então, ele disse que não estava se sentindo bem em ser deputado, então desistiu, né? Uma coisa normal na vida de qualquer ser humano. Acho até que um gesto bonito dele. Ele chegou a ser, em algum momento, a ser cotado como candidato ao Senado na sua chapa, ou isso não chegou a ser? Não. Ele foi lá atrás, né? Quando o Neto, havia os comentários de que Neto poderia ser candidato a governador, ele foi. Houve comentários que ele poderia ser vice, né, do prefeito ACM Neto. Isso aconteceu, esses comentários aconteceram, sim. Certo. Agora, a questão da oposição dizer, desculpe, que o governo dizer que a oposição vai diminuir, isso é papel do governo falar da oposição. Como eu, como oposição, digo que nós vamos aumentar a bancada. Mas quem vai decidir isso? Sou eu? É o governo? Não é nem Zé Ronaldo, nem o governo. Quem vai decidir é o povo, né? O povo é quem vai votar. Então, se eu chego aqui e digo que nos meus cálculos, pelas composições, como ficaram as bancadas, as composições dos partidos, um grupo, ou seja, 2 grupos, 3 grupos, eu acho que elege nesses partidos e nesses grupos mais deputados do que o que estava antes. Por quê? Porque com aquela questão que houve do PSC, aquelas coisas todas, se trabalhou arduamente, né? Mas com muita vontade, mais, ou seja, todo mundo foi para a luta mais com vontade, e se conseguiu botar muito mais candidatos. Por exemplo, a coligação do Democratas, PRB e... são 3 partidos, né? PRB, Democratas e são muitos partidos, assim, a gente está dando entrevista, às vezes esquece, parece que PSDB, e PV, né, são os partidos. PV que de última hora fechou com você, né? De última hora. Hoje tem todos os candidatos necessários dentro de uma coligação. Nós temos o número limite, que antes não tinha, certo? Então, a necessidade fez buscar mais, fez trabalhar mais. É por isso que eu digo que vai eleger mais, porque nós conseguimos muitos deputados bons para compor a chapa, né? Nós conseguimos prefeitos, ex-prefeitos no interior da Bahia, nós conseguimos vereadores em municípios importantes para ser candidato, inclusive em Salvador, no oeste da Bahia, no sul da Bahia, na região nordeste da Bahia. Ou seja, nós temos hoje candidatos em todas as regiões do estado, e essas candidaturas localizadas ajudam a ter mais votos, porque as pessoas são da região, são do município, são mais conhecidos, não é? E diante daquilo que eu disse lá atrás, de algumas pessoas falar em voto branco e nulo, com certeza absoluta, o candidato local ajuda a diminuir isso. Então, eu acredito que nossa chapa ficou melhor, mas quem vai decidir é o povo do dia 7 de outubro. Queria resgatar só um pouco essa conversa. Os outros partidos concorrentes ao seu falam que o efeito de rejeição a Temer vai se repetir, vai ser reproduzido para candidatos de partidos que o apoiam. É uma disputa estadual, mas não teme que essa ligação do partido que apoiou ou que apoia Michel Temer, o governo de Michel Temer, chegue a esses candidatos e ali na urna a pessoa desista de votar por essa associação com o governo de Michel Temer? O meu partido tem pessoas divergentes que em momento algum comungou com Michel Temer. Tem pessoas que comungaram e apoiaram algumas coisas no Congresso Nacional. Mas ideologicamente o Partido Democratas, por exemplo, participou do governo. Não, eu vou dar um exemplo mais prático para você. Quando você ouve um adversário político meu falar com você que está entrevistando, aí você talvez pegue isso dentro do ar. Mas eu vou dar aqui o outro lado da moeda. Real, prática e objetiva. Quem apoia o governador da Bahia? O PP. Qual o partido que mais tem ministérios importantes no governo de Michel Temer?
O PP. Qual o partido que mais tem ministérios importantes do governo de Temer? O PP, que é o vice do atual governador. Tá? Vamos mais adiante. O PR é um partido que apoia o atual governador. É o partido mais leal a Michel Temer no Congresso Nacional. Mas o PR chegou a negociar com vocês, com o grupo de vocês. Não, peraí, isso é o passado. Eu estou falando... Mas chegou. Sim, meu amigo, eu estou falando o que de fato aconteceu. Sim. Nós estamos falando o que aconteceu depois das eleições. Sim. Até as eleições, conversas todas existiram, não é verdade? Eu não estou dizendo o que estou dizendo o fato concreto, porque vocês colocaram para mim, colocando no meu colo, Michel Temer. Eu nunca tive na minha vida nenhum relacionamento com Michel Temer. Para dizer que eu não tive com Michel, tive uma audiência como prefeito para tentar recursos para a Feira de Santana. Mas o questionamento aqui é só essa ligação ideológica dos candidatos, Partido Democrata, PSDB, com o governo dele, não necessariamente uma relação sua com o presidente. Olha, o PSDB, pelo que me consta, não faz mais parte do governo Temer, não, pelo que me consta. Se faz, eu desconheço, né? Agora, o meu partido indicou o ministro da Educação, que foi um excepcional ministro, Mendonça Filho, foi um grande ministro. Em tão pouco tempo, fez muito mais do que se fizeram em 10 anos. Então, ele prestou serviço à nação brasileira. Né? É um político respeitado, honesto, é um político ético, é um político que todo mundo respeita. Se houve coisas erradas no governo de Michel, ele não se envolveu. Portanto, é um homem limpo. Né? Eu acho que o povo está olhando é isso. Se é o cidadão de um homem da vida limpa ou não. Né? É isso que ele está olhando, né? Que ele está olhando. Mas quando se fala no meu partido, no lado de Temer, eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com Temer, nunca tive, jamais terei, não tenho nada a ver com Temer, não tenho envolvimento nenhum, não é? Nenhum. Agora, dentro da realidade dos fatos, não é só o meu partido que o apoiou. O PP, que é do lado do governador, o PR, que é do lado do governador, tem mais alguns partidos lá, se eu não me engano, que também fazem parte, né, desse grupo que apoia o governo, né? Então, essa questão de eleição, né, eu li em algum lugar que parece, né, eu não sei, não sei, porque eu estou trabalhando muito, não estou acompanhando, vocês com certeza da imprensa lêem mais, parece que teve estado que uniu PT e PMDB, parece. Sim, né? Parece que eu li algum estado, alguma nota em algum lugar, parece que teve alguma coisa dessa, né? Então, veja bem, é uma outra eleição. Né? É um outro processo político, né? Temer está lá cuidando da vida dele, né? Concluindo o governo, prestes a concluir o seu governo e sair do governo. Então, a partir de 7 de outubro, teremos o primeiro turno da eleição presidencial. Acho que a eleição presidencial não se decide no dia 7 de outubro. Justamente sobre isso que eu quero perguntar. Hoje de manhã eu conversei com a sua vice, Mônica Bahia, fiz uma entrevista com ela, e ela deixou implícito que tem uma simpatia por Bolsonaro, né, pelo candidato PSL, Jair Bolsonaro. Só que ela é do PSDB, né, de Geraldo Alckmin. Eu até perguntei para ela, e aí, como é que a senhora vota? É Geraldo Alckmin ou Bolsonaro? Ela falou, não, o voto é secreto. O senhor, sempre quando é questionado a respeito de Bolsonaro, o senhor meio que se esquiva, né, se vai dar palanque aqui na Bahia, se não daria palanque e tudo mais. Aí eu te pergunto, o que o senhor pensa sobre Jair Bolsonaro e se o senhor daria palanque a Jair Bolsonaro aqui na Bahia? Eu respondo com muita objetividade isso, como eu sempre respondi em todos os locais e responderei a você também com muito prazer. Eu sou candidato a governador. Né? Eu viajo, tenho um contato com as pessoas, e as pessoas chegam para mim e dizem assim, olha, eu vou votar em você, viu? Agora eu vou votar em Bolsonaro para presidente. Aí chega outro e diz assim, olha, eu vou votar em você, viu? Mas eu vou votar em Álvaro Dias. Eu vou votar em você, viu? Mas vou votar em Ciro Gomes. Eu vou votar em você, viu? Mas vou votar em Marina. Vou votar em você e vou votar em Alckmin. Então, meu amigo, o voto é livre. O cidadão dá quem ele quer. Ninguém tem o direito de condenar ninguém para votar em alguém. O que o senhor pensa sobre o Bolsonaro? Meu amigo, eu acho o seguinte, ele é um deputado federal, é candidato a presidente da República. No seu estado, onde ele é votado, foi disparadamente o deputado mais votado, né, do seu estado. Eu, evidentemente, que respeito o voto do cidadão.
Eu respeito o seu voto, por exemplo. Não sei em quem você vota, nem vou lhe perguntar, tá? E você nem tem a obrigação de falar, né? Mas você vai dar quem você acha que você deve dar. E o senhor daria palanque a Bolsonaro aqui ou seria o palanque exclusivo a Geraldo Se Alckmin? essas pessoas que estão pedindo... Não, veja bem. Não existe esse negócio de palanque ou não palanque. Não existe essa coisa. Existe uma campanha. Quem está fazendo a campanha sou eu para governador. Eu é que estou fazendo a campanha para governador, né? Então, se eu estou num local, por exemplo, e eu estou lá fazendo, me chega um candidato a deputado federal que diz assim: Zé Ronaldo, eu voto em você, mas eu voto em Álvaro Dias. Eu posso fazer um discurso aqui? Pode. Mas eu ainda não estou satisfeito com a sua resposta, candidato. Me perdoe. O senhor daria ou não daria palanque a Bolsonaro aqui na Bahia? Se alguém chegar no meu palanque e votar em Bolsonaro e pedir para fazer um discurso, pedindo voto para Zé Ronaldo, ele vai fazer o discurso. Apoiando Bolsonaro e E apoiando... apoiando a sua candidatura aqui. Ele vai fazer o discurso. Inclusive... Aliás, isso já aconteceu. Sábado, em Ilhéus, teve um candidato a deputado federal, que é do PSL, subiu no palanque, fez o discurso, pediu voto para Zé Ronaldo. Não pediu voto para presidente. Ele não pediu. Entendeu? Ele não pediu. Mas pediu para Zé Ronaldo. Mas ele é do PSL. Mas o senhor não teria problema nenhum em aparecer, por exemplo, em uma campanha com o Bolsonaro? Eu não sei se ele vai aparecer ou não vai aparecer, ou se eu vou aparecer ou não vou aparecer. Mesmo porque o partido dele... Estamos falando hipoteticamente. Não, ele tem uma coligação, né? Mas se, evidente, você sabe, se vai cruzar, não sei, não tem a menor ideia, né? Não existe nada programado para isso. Não existe nada programado para isso, tá certo? Agora, eu viajei, houve uma entrevista que eu não assisti, que eu não estou tendo tempo de assistir as coisas, né? Mas eu viajei e vi em 2 cidades comentários a respeito de uma entrevista que ele deu a uma emissora de televisão. Ao Jornal Nacional. E quando eu cheguei nessas cidades, o povo só falava disso, dessa entrevista, certo? Então, veja bem, o cidadão é livre. Essa história, vamos dizer assim, tem gente que diz assim: como é que alguém diz que vai votar num candidato do PT com tudo que aconteceu no país? Rapaz, ele é livre para ele escolher, né? O voto é dele, é livre. A democracia é para isso. A democracia é para isso, né? Aí alguém diz assim: são extremos, né? O Bolsonaro é um extremo, mas o PT é outro extremo. E o senhor fica enfilado nesse extremo? Não, amigo, eu nunca fui de esquerda nem de direita. Nunca fui. Eu nunca defendi esse negócio de esquerda e direita e continuo sem defender. O que eu defendo é o voto livre e soberano das pessoas e a boa aplicação do dinheiro público. Em todos os lados existe honesto e em todos os lados existe desonesto. A história diz isso. Não sou eu que estou dizendo. A história, o julgamento dos fatos da história no mundo mostram isso. Ok, Zé, a gente vai começar agora com as perguntas. Tem muita gente comentando aqui no Facebook, na live que a gente está no Facebook agora. Tem o Roberval Santos que pediu para perguntar onde está o BRT de Feira de Santana. A obra acontecendo, a obra está sendo realizada, é uma obra grande que não se conclui num passe de mágica, né? As obras estão acontecendo, já foram feitas. Porque o BRT é obra de mobilidade urbana e de transporte público. Então, as 2 maiores obras já foram concluídas. Uma terceira está em fase de conclusão, acredito que mais 30, 40, 50 dias vai estar concluída, que é uma drenagem profunda dos túneis que foram construídos. As estações de passageiros também nas avenidas principais das cidades já foram levantadas. E a informação que eu tenho, porque eu estou afastado da prefeitura, mas a informação que eu tenho é de que a licitação pública para fazer o Centro de Controle de Operações, o CCO, já aconteceu e as obras já estão acontecendo também, só que ela é num local fechado, o povo não enxerga, né, para poder concluir e fazer esse processo. A estação de transbordo já está também sendo, mais uma estação já está sendo construída, porque no local as chuvas que deu, esse inverno choveu muito em Feira de Santana, não permitiu fazer, está concluindo, está fazendo, acredito que até janeiro, fevereiro deverá estar em atividade. Ok. Zé, nós vamos ouvir agora uma pergunta do repórter de política do site, Guilherme Reis.
Eu gostaria de saber do candidato qual é a solução para enfrentar e resolver o problema da falta de segurança pública na Bahia, que é um dos estados onde mais se mata e mais se morre no país. Veja bem, esse assunto eu até já abordei. E esta pergunta é de um repórter. E ele disse o quê? É um estado que mais se mata no país. A pergunta dele casa perfeitamente com o que eu explanei sobre a segurança pública. A Bahia, infelizmente, é campeã na falta de segurança. É um caos a segurança pública do nosso estado. Os policiais não têm estímulo, os policiais não têm condições de trabalhar, não é? E a segurança não existe. Eu fico assim, extremamente... Eu não entendo quando o governador vai para a emissora de rádio, televisão, falar que tem segurança na Bahia. Meu Deus do céu, ele não está vendo, ele não está sendo informado, não é possível. A imprensa fala nisso diariamente, de manhã, de tarde e à noite, não é? E não existe. Então, segurança pública é o que eu disse. É vontade política, é determinação. Eu, José Ronaldo, vou assumir essa questão. Vou chamar para mim e vou cobrar das autoridades competentes mais ações, mais práticas, mais objetivas, para que os baianos vivam com mais tranquilidade. Pode ter certeza disso. E retorna ao assunto de que, como é prioridade, terá mais investimentos. Vamos para a próxima pergunta do repórter Rafael Albuquerque. Candidato, seja bem-vindo à Sabatina do Bocão News. Minha pergunta é sobre o Judiciário Baiano. Ano passado, o Tribunal de Justiça teve um orçamento de mais ou menos 2 bilhões e 300 milhões de reais. Para esse ano, aumentou um pouquinho, foi para 2 bilhões e 400 milhões de reais. E ainda assim, há a previsão do pedido de suplementação. Então a pergunta é, o senhor, enquanto candidato ao governo da Bahia, caso seja eleito, como é que vai mediar essa relação entre a necessidade do tribunal com gastos e despesas de pessoal, de plano de saúde e outros tipos de despesas e o poder do governo em fazer esse pagamento, em fazer essa suplementação? Como é que o senhor pretende fazer essa mediação diante de tantas outras despesas que o governo tem, também da crise que abate ainda o país? Olha, na verdade, há uma divisão, né, dentro do bolo orçamentário do Estado. Então, o Executivo, tantos por cento, o Legislativo, tantos por cento, e o Judiciário, tantos por cento. Dentro do Legislativo, uma parte vai para o Tribunal de Contas do Estado e outra para o Tribunal de Contas dos municípios. Esses percentuais são constitucionais, são lei, né? São números fixados em lei. Então, o que o governo tem de passar para o Legislativo é o que está na lei, rigorosamente o que está na lei, nem mais nem menos. E no Judiciário a mesma coisa. Nem se passa menos, nem se passa mais. O valor exato do que está no princípio da lei. Se eu passar a mais, não estou cumprindo a lei, sou passível de punição. Só estou passando a menos, pior ainda, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que se administra com diálogo, com conversa, com respeito às instituições. Como governador, não tenho a menor dúvida, haverá um relacionamento muito próspero, respeitoso, tanto com o Legislativo quanto com o Judiciário. Nossa última pergunta, então, é do repórter Vitor Pinto. Candidato Zé Ronaldo, a regulação ela foi criada nos idos dos anos 2000 como uma medida que veio junto com o Sistema Único de Saúde e visa dar celeridade à questão de atendimentos de uma maneira sistematizada com sistemas municipais, estaduais e da União. Vocês apelidaram recentemente a fila da regulação como a fila da morte. Acontece que sempre essa fila foi utilizada como uma manobra política de aliados, inclusive do seu partido, quando estava no poder no governo do Estado. E me parece que o governo do PT deu continuidade a essa prática. Aí a minha pergunta é a seguinte: como mudar essa cultura da política enraizada numa fila de regulação e como mudar esse contexto de você selecionar um paciente que está na fila sem ter o lobby político por trás? Olha, veja bem, eu sempre critiquei e eu estou falando nas minhas entrevistas, estou falando nos meus discursos, estou caminhando pelas ruas, nas carreatas e tudo, falando ao povo o que eu estou ouvindo do povo. Quem colocou o nome Fila da Morte foi o povo. O povo da Bahia é que chama de Fila da Morte.
há uma revolta na Bahia com a central de regulação. Se ela foi criada lá atrás, como você colocou, ela não é um poste fixo no lugar, não é não. Ela lida com seres humanos, com pessoas e pessoas doentes, pessoas que precisam, pessoas que não têm o poder aquisitivo, não têm plano de saúde, portanto, precisa de muito mais atenção do governo. O que eu tenho dito é que eu vou acabar com esta fila da morte, e vou mesmo. No início do governo, o que é que eu farei? Vou comprar serviços em hospitais particulares. Já me responderam dizendo que isso não é possível porque não tem leitos hospitalares em hospitais particulares. Eu já fiz o levantamento e tem sim, existe sim, tá? Outra coisa, quero aqui externar que nesta fila, se está existindo padrinhos políticos que você externou, Vitor, não é? Precisa ser apurado, investigado por quem de direito, não é? Precisa sim. Porque não pode haver privilégios políticos para poder colocar A na frente de B, por interesse político. É uma vida humana, né, que está sendo tratada. Então isso precisa ser apurado com muito rigor, né, essa questão. Tá? Então eu comprarei leitos hospitalares logo no início do governo para limpar esta fila da central de regulação e faremos o quê? Uma gestão mais dinâmica dos hospitais do Estado. O que é que eu chamo mais dinâmica? Eu conheço casos de pessoas que foram se internar em hospitais públicos do Estado para fazer, vamos dizer, uma cirurgia ortopédica. Essa cirurgia poderia ter sido, o paciente internou em um dia e a cirurgia faria no dia seguinte. Pacientes ficaram 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tem casos até de 6 meses, que ficaram no hospital esperando a cirurgia, sabe por quê? Por falta de material. Aí acontece o quê? O cidadão que está lá na fila da central de regulação para fazer um procedimento também ortopédico, ele não consegue o leito. Por quê? Um paciente que ficaria lá 4 dias, 5 dias, 8 dias no máximo, não recebe alta para ir para casa. E aí o leito fica ocupado sem a rotatividade. Então nós vamos fazer uma gestão dos hospitais mais dinâmica, mais operosa. Eu conheço essa questão de funcionamento de hospital, né? Então nós faremos uma gestão mais dinâmica, mais operosa, daremos mais rotatividade ao leito, mais dinamismo a esse funcionamento. Consequentemente, teremos condição de a fila não ficar mais sendo chamada de fila da morte. Pode ter certeza. Outra coisa que faremos na saúde é que a Bahia perdeu, foi o estado recordista no Nordeste brasileiro, que mais perdeu leitos do SUS. O que é perder leito do SUS? São hospitais que são conveniados com o Sistema Único de Saúde, né? E o governo simplesmente descredenciou 3.300 leitos. 3.300 leitos, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos buscar esses hospitais e tentar incorporar dentro do Sistema Único de Saúde novamente, para que tenha mais leitos a oferecer aos baianos para ter um atendimento melhor na área da saúde, atendendo a esta demanda da Central de Regulação. Só aproveitando o questionamento de Vitor, o governo da Bahia, o governador Rui Costa já falou algumas vezes, toda vez que ele é questionado sobre regulação, ele diz o seguinte, que se o programa de atenção básica da prefeitura, das prefeituras, fosse bem feito, evitaria que um problema simples de saúde se agravasse e precisasse de um tratamento de média e alta complexidade, que o paciente só consegue a partir da regulação. O senhor pensa em alguma medida para ajudar as prefeituras nesse sentido, para melhorar o programa de atenção básica? Bom, eu vou separar, você fez 2 perguntas em uma só. Vou tentar separar as 2. Se eu esquecer, me lembre, tá? A primeira, culpar a questão da saúde básica pela central de regulação é fugir do assunto. É fugir da responsabilidade. É tirar o braço da seringa. É querer culpar os outros quando a responsabilidade é do governo. Não é bonito isso. Isto não é bonito. A responsabilidade central de regulação é do governo do Estado.
Essas pessoas que vão se internar não tem nada a ver com a saúde básica, não tem nada a ver. Se você for olhar, a maioria dos casos são ortopedia, problemas neurológicos, problemas cardiológicos, é um paciente que tem um AVC, né? Isso não tem nada a ver com saúde básica, nada a ver com saúde básica, tá? Entendeu? Então, a outra pergunta foi essa, foi o primeiro assunto. O segundo... Se o senhor tem alguma medida para apoiar, ajudar a prefeitura... Sim. Dentro do meu plano de governo, do meu programa de governo, está incluso o apoio do governo do Estado aos municípios na atenção básica. Entendeu? Na atenção básica. O que o Estado dá na atenção básica dos programas de saúde da família é um valor muito pequeno, que está congelado há muito tempo, né? Nós vamos com certeza apoiar. Eu fui prefeito, eu fui presidente da UPB. Então, como governador, eu vou ser um governador municipalista, apoiando os municípios. Uma última pergunta, é uma pergunta que todo mundo deve ter feito para o senhor, está se fazendo. O ACM Neto desistiu, né, na última hora de ser candidato ao governo do Estado e muitos o veem apenas como um substituto. Como é que o senhor responde a esses questionamentos? Isso é assunto do passado, já não existe mais. O candidato é Zé Ronaldo, que está aí lutando bravamente em busca de uma vitória, né, para a gente fazer uma Bahia melhor para todos nós. Pode ter certeza disso, tá? O Neto está participando da campanha, é uma pessoa muito ativa, né, uma pessoa muito atuante, e está participando da campanha. Ele teve o direito de tomar a atitude dele, eu respeito, e evidentemente que teve o meu apoio, né, e minha solidariedade total a tudo isso, né? Então não há a menor dúvida, estamos na luta, ele está junto, estamos juntos e estamos fazendo uma campanha muito boa, graças a Deus. Acredito que a partir do dia 31 vai tomar um corpo muito maior, né? E aí é o encontro do povo, pedir o voto e o povo decidir no dia 7 de outubro se quer continuar com a falta de segurança, com a falta de saúde pública, com praticamente não ter nenhuma escola construída na Bahia, né? Ou fazer uma mudança. A mudança sou eu. Muito bom, Zé. Obrigada, viu, pela sua participação aqui na nossa sabatina. Boa sorte no pleito. Quero agradecer também a Henrique e a Eliezer. Obrigado. Eu quero que você faça rapidinho as suas considerações finais. Bom, primeiro é um prazer retornar a esta casa, né? Eu tenho um respeito aos diretores desta casa, respeito a vocês. Eu fico empolgado quando chego nessas editorias e vejo tantos jovens fazendo jornalismo, né? Eu gosto disso. Eu gosto de ver o jovem participando, né, dentro desse processo, né? Então eu saio daqui feliz de estar sendo entrevistado por 3 jovens, não é? Fazendo as perguntas, questionando, botando casca de banana para ver se a gente escorrega ou não, não é? Mas isso é muito bom. Eu parabenizo aqui a Bocão News, né? Parabenizo a vocês, né? E que vocês continuem fazendo jornalismo sério, questionando, perguntando, né? E fazer com que a Bahia tenha uma imprensa livre, né? Para fazer a boa imprensa. E você, internauta, acompanhe essa entrevista e todas as notícias sobre as eleições 2018 no bocãonews.com.br e também pelas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!